Então, muito bem, nós vamos resolver mais uma questão aqui da nossa avaliação sobre a lei de Coulomb. Uma questão que é uma questão importante, que fala de uma carga em equilíbrio entre duas cargas fixas. Não precisaria estar entre, poderia até estar no espaço fora, mas nesse caso está entre as duas cargas. Então, o enunciado da questão, ele diz que temos duas cargas A e B, 25 microcoulomb a carga QA, 9 microcoulomb a carga QB, e que essas duas cargas estão fixas nesse segmento, que mede 64 centímetros de comprimento. Nas extremidades do segmento elas estão fixas. Então estão fixas nesses pontos. E nós vamos colocar uma terceira carga QC entre elas, que deverá ficar em equilíbrio. Só que não nos foi dado se a carga QC é uma carga positiva ou é uma carga negativa. Só foi dito que é uma carga elétrica. Então, isso não importará, a gente vai ver por que não vai importar. Mas vamos supor que nós sabemos que a QA e a QB são positivas, mas vamos supor que a C é negativa, para a gente ver o que acontece. Se ela é negativa, a carga QA vai repelir a carga QC. Essa força aqui, F, AC. A carga QB também vai repelir a carga QC. Então, essa força aqui é uma força F, BC. Ora, para estar em equilíbrio, FAC terá que ser igual a FBC, em módulo. Então, já tira a condição de equilíbrio. Agora, vamos supor o seguinte, que ao invés de ser uma carga positiva, era uma carga negativa. Vamos supor que era uma carga negativa. Vamos ver o que mudará se fosse uma carga negativa. A carga A, que é positiva, agora vai atrair a carga negativa. Então, você vai ter FAC. A carga B, que é positiva, também vai atrair a carga negativa. Vai ter aqui a força FBC. Mudou o sentido das duas forças, mas não muda o fato de que, para estar em equilíbrio, as duas forças têm que ter módulos iguais. FAC igual a FBC. E é nessa região aqui, entre as cargas, que isso acontece, independentemente do sinal das cargas. Veja, se eu pensasse em colocar essa carga negativa aqui, o que aconteceria se eu pensasse que essa carga poderia estar aqui, essa carga C, negativa? Olha só, a carga QA iria atrair essa carga, força para cá, FAC. A carga B também iria atrair. Esses dois vetores não vão se anular. Eu vou somar os dois. Então, aqui, ela não tem como ficar em equilíbrio. Do mesmo jeito, ela não tem como estar em equilíbrio aqui do outro lado. Pelo mesmo motivo. Se ela é uma carga negativa aqui, ela será atraída pela carga A. A carga A vai produzir nela uma força de atração, a FAC, e a FBC também vai estar aqui, força de atração. Resultado, não tem equilíbrio aqui. O equilíbrio, o ponto de equilíbrio vai estar aqui dentro, entre as duas cargas A e B. Ah, mas e se a carguinha fosse positiva? Essa aqui fosse positiva, que daí aqui dentro voltaria a FAC de repulsão, aqui, FAC de repulsão e FBC também de repulsão, mas as duas forças podem se anular. Agora, se a C é positiva, o que acontece aqui? Se a C é positiva e eu pensar em colocá-la aqui fora, aqui na região externa, olha o que vai acontecer. A carga A vai repelir essa carga C, porque as duas são positivas, a B também vai repelir.
não entra em equilíbrio. E do outro lado aqui, o que aconteceria também? Duas forças de repulsão. Então, o ponto onde a carga pode estar em equilíbrio é um ponto entre as duas cargas A e B. Então, aqui também a gente teria, ou nós teríamos aqui, as forças apontando no mesmo sentido, então não iriam se anular. Então, aqui, a única região possível nessa situação de ter um ponto de equilíbrio é na região central. Quando as cargas têm sinais iguais, o ponto é interno. Quando elas têm sinais diferentes, o ponto é externo, mas sempre mais perto da carga de menor módulo. Para quê? Para que a menor distância compense a carga menor, tá certo? Então, porque quando a distância é menor, a força aumenta. Quando a carga é menor, a força diminui. Então, aí, uma grandeza menor compensa a outra. Então, a gente poderia aqui pensar dessa forma, tá certo? Desse jeito, podemos pensar. Então, é só no ponto interno nesse caso. Dessa questão, é ponto interno. Aí, o que vai acontecer? Para que esteja em equilíbrio, nós sabemos que a força resultante deve ser zero. Para estar em equilíbrio, a força resultante na carga C tem que ser zero. Mas só vai ser zero se esses dois vetores opostos tiverem módulos iguais. Somente nesse caso. Então, a força FAC terá que ter módulo igual ao da força FBC. Aplicando a lei de Coulomb, nós sabemos que a força é K vezes a primeira carga vezes a segunda carga, pela distância entre elas ao quadrado. A mesma coisa do outro lado. K vezes QB vezes QC, pela distância entre B e C elevado ao quadrado. Então, nós cortamos a constante eletrostática do meio, podemos simplificar. Então, essa simplificação nos diria que não me importa muito qual é o meio onde essas cargas se encontram. O ponto do equilíbrio vai ser o mesmo. Posso simplificar a carga QC. Então, repara que não importa quem é a carga QC. Pode ser uma carga positiva, negativa, tá certo? Qualquer valor dela, desde que seja uma carga elétrica. Sobrou, então, só QA sobre a distância entre A e C ao quadrado, igual a QB sobre a distância entre B e C elevado ao quadrado. Então, nos sobrou isso aqui. Isso é o que nós temos para calcular. Então, vamos trocar os valores. QA, 25 micro. Distância de A até C, eu não sei. Então, eu vou chamar essa distância de A até C de X. Aí, como o total é 64, a distância entre B e C, 64 menos X. Não preciso transformar em metro esses 64 centímetros, não. Porque eu tenho que ter a mesma unidade aqui dos dois lados. Elas se simplificam. Então, eu só penso que a carga aqui estará em Coulomb dos dois lados, ou microcoulomb, e vou simplificando as unidades. Se de um lado tiver centímetro, do outro também estará em centímetro. Então, não há necessidade de simplificar aqui. Basta que as unidades sejam iguais. Quando você está aplicando a lei de Coulomb assim, então é muito importante que você tenha a unidade coerente. Como o K normalmente está em Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, a distância tem que estar em metro para você fazer a conta. Mas aqui nós simplificamos a unidade K. Então, temos uma igualdade de expressões aqui. Usa a mesma unidade dos dois lados. Então, distância de A até C, x ao quadrado. Carga QB, 9 micro. Distância de B a C, 64 menos x ao quadrado.
O prefixo micro tem dos dois lados, posso simplificar. Então, a continha ficou assim, 25 sobre x ao quadrado, 9 sobre 64 menos x ao quadrado. Eu posso elevar ao quadrado esse termo aqui, esse denominador, vou obter uma expressão do segundo grau, faço multiplicação cruzada, resolvo a equação do segundo grau que vai resultar aqui. Porém, o que eu vou observar? Eu vou observar uma coisa, que todo mundo aqui tem raiz exata, então é mais prático eu extrair a raiz dos dois lados. Quando eu resolvo a equação do segundo grau, eu encontraria dois valores, mas tem que tomar um cuidado, né? Porque nós estamos falando em módulos de cargas aqui, então a gente precisaria tomar um cuidado. Vamos extrair a raiz dos dois lados, é o caminho mais prático para a gente chegar no valor de x, uma vez que a gente já disse que tem que ser ali entre as duas cargas, tá certo? A gente já olhou pelos sinais, né? Então, vamos lá. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Assim. E aqui, né? Então, 9 sobre 64 menos x ao quadrado. Raiz quadrada do quociente é o quociente das raízes. Então, a conta fica assim. Resultado, posso simplificar essas expressões aqui. Posso simplificar e vou ter, então, uma equação agora de primeiro grau. Ter uma equação de primeiro grau. Então, raiz de 25 é 5, de x ao quadrado é x, de 9 é 3, de 64 menos x ao quadrado, simplifico. Sobrou 64 menos x. Posso agora reduzir o denominador comum ou fazer aquilo que a gente diz de multiplicação cruzada, propriedade fundamental das proporções. Fazemos aqui a expressão x vezes 3, 5 que multiplica 64 menos x. X vezes 3 é 3x. Aqui, aplicando propriedade distributiva, 5 vai multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 320 menos 5x. Aí a gente diz que passa o 5x para o primeiro membro. Na verdade, não é isso, né? Soma 5x a cada lado. E nós vamos ter aqui 8x igual a 320. X vai ser 320 dividido por 8. Né? Então, x igual 320 por 8. X igual a 40 centímetros. Essa é a distância da carga C até a carga QA. Aí, nós podemos aqui imaginar que a gente pode resolver essa questão aqui da seguinte forma, elevando ao quadrado e resolvendo a equação do segundo grau. Não tem necessidade, desde que a gente faça a montagem do problema direitinho lá, observe onde é que pode ser o ponto, e também note uma outra coisa aqui, que se eu pegasse essa carga aqui e tentasse deslocá-la aqui para cima, eu não teria mais a condição de equilíbrio respeitada. Veja só aqui, a resultante não é mais zero. A resultante não é mais zero, vai ter um valor ali. Você aplicaria a regrinha do paralelogramo e você teria uma resultante aqui. E uma resultante. Então, o ponto é esse cara aqui, a 40 centímetros da carga QA. Então, esse é o local onde a gente vai posicionar a carga QC. Então, essa é a ideia aqui. Então, gente, vejam, não é um problema difícil. Esse é um problema, na verdade, fácil de resolver, porque ele simplifica bastante, mas é sempre uma questão bem interessante de ser resolvida. Então, até a próxima.